Você é aquela mulher que sempre dá conta de tudo, não é? É aquela mulher que é vista como forte, como guerreira, que sempre carrega tudo nas costas, a casa, os filhos, o trabalho e ainda carrega a culpa invisível de sempre achar que nunca é o suficiente. Essa força que você exibe, ela pode estar adoecendo a sua alma. Hoje vamos falar sobre esse comportamento invisível, silencioso, que nos leva a acreditar que nós precisamos ser fortes o tempo todo. O excesso de força pode se tornar um veneno para nossa essência feminina. Vamos falar sobre a síndrome da mulher super-herói e como, aos poucos, nós podemos desapegar desse peso de se tornar forte, de se mostrar forte o tempo todo e se permitir ser vulnerável e encontrar uma cura real, uma cura verdadeira que vem da alma para fora. Oi, eu sou Jaqueline Chinkoviak, mentora terapêutica de mulheres, mãe de 3, filha do pai e sua naturopata biohacker feminina. O peso de ser forte demais. A mulher moderna, ela aprendeu a ser tudo ao mesmo tempo. Ser forte, independente, incansável, multitarefa. Ai, meu Deus, como eu sentia orgulho em dizer que eu era multitarefa. Você não tem noção. Mas isso não é liberdade. Isso é exigência. As exigências inconscientes da mulher que acostumou a ser forte, independente, multitarefa, são algoritmos internos programados que ela obedece sem perceber. Essas exigências inconscientes nascem de experiências passadas, de crenças que nos limitaram ao longo da vida, coisas que nós fomos aprendendo, estruturas emocionais que foram formadas e incorporadas em nosso inconsciente, subconsciente, ainda lá na infância, ainda lá na adolescência. E hoje eu vou te passar as principais exigências inconscientes que nós, mulheres fortes, porque eu também me incluo nessa, essas exigências inconscientes que nós, mulheres fortes, carregamos e que muitas vezes ela é silenciosa. Primeira exigência inconsciente: eu não posso fraquejar. Ela acredita que se mostrar vulnerável é o mesmo que ser fraca. E ser fraca é inaceitável. Então, como resultado, o que a gente tem? A gente engole o choro, ignora o cansaço e vai continuando. Ontem mesmo eu fui nessa. Estava cansada, mas mesmo assim continuei fazendo o que se estava exigindo no ambiente. Segunda exigência inconsciente: eu sou responsável por tudo e por todos. Existe um senso de responsabilidade que ele é desproporcional, como se tudo dependesse dela ou de nós mulheres. E o resultado disso é que essa mulher forte, ela não delega, ela não pede ajuda, ela vive se sentindo culpada porque não dá conta de tudo. E realmente nenhum ser humano, por mais multitarefa que seja, não vai dar conta. Nós temos um limite de energia física ao longo do dia. Terceira exigência inconsciente: eu preciso provar o meu valor. Essa mulher, ela aprendeu que precisa merecer amor através do desempenho. Resultado disso, ela está sempre fazendo, sempre produzindo, sempre se sacrificando para ser reconhecida, e assim vai a lista. Quarta exigência inconsciente: se eu não fizer, ninguém vai fazer. Essa crença, ela vem da experiência de abandono emocional, de uma ausência ou de falta de apoio lá na infância. Pode ser uma mera lição de casa que a criança esteja fazendo. Não porque os pais não pudessem ajudar, às vezes eles podem, mas tem outras coisas para fazer, só que a interpretação emocional dessa criança foi de abandono, de falta de apoio. E aí ela cresce aprendendo que se eu não fizer algo, eu também não, ninguém vai fazer por mim. Aí vem essa experiência de abandono na psique dessa criança ou adolescente. Então, como resultado disso, essa mulher ela vai ter hipercontrole de tudo que ela vai fazer, absolutamente tudo, seja no trabalho, na casa, no relacionamento, com os filhos. Vai ser uma autossuficiência forçada e ela vai ter muita dificuldade de confiar nos outros, que os outros têm capacidade para executar as coisas. Quinta exigência inconsciente da mulher forte: eu não posso incomodar o outro. Ela aprendeu que as suas emoções e necessidades são secundárias ou incômodas. Então, como resultado disso, ela não sabe dizer não, não expressa limite, muitas vezes ela se cala, se anula e depois adoece, colocando a culpa em fatores externos, só que esses fatores são internos, vindo de coisas não resolvidas da infância. Sexta exigência inconsciente: se eu parar, tudo desmorona. Essa mulher forte, ela se tornou um pilar para todos, mas nunca se pergunta quem a sustenta, quem está por ela.
nesses momentos que ela não tem mais forças. Então, como resultado disso, ela vive em modo alerta. Ah, tem que fazer isso, não sei o que, não sei o que, a cabeça dela nunca para. Então, ela sempre está com uma ansiedade constante, aquela falta de ar. Parece que ela tem a sensação de medo de desmoronar a qualquer momento. Sétima exigência inconsciente. Ser amada é ser indispensável. Ela acredita que ela confunde amor com utilidade. Então, ela pensa que se ela não for essencial, ela vai ser descartada ou então trocada. Resultado disso, ela se sobrecarrega para ser necessária e ela nunca se permite descansar. Essas exigências inconscientes, elas silenciam a nossa alma. E por isso, o primeiro passo para a cura é a compreensão amorosa. De onde vem essa força que me esmaga? Essa força, na verdade, ela vem da dor. Como nós dissemos anteriormente, muitas dessas dores são lá na infância, de uma infância sem apoio, de uma adolescência onde você teve que amadurecer muito rápido, né? De um casamento onde você sentiu que se não fosse você por você, nada ia funcionar. Só que força demais, ela cansa. E essa exaustão que você sente não é frescura. É o seu corpo pedindo ajuda. Mais uma vez. E mais uma vez. E assim por diante. Até que um dia você adoece e se vê obrigada a descansar. Se vê obrigada a ouvir o que sua alma está dizendo. A mulher que não pede ajuda. Tem uma armadilha muito perigosa dessa mulher que não pede ajuda, que ela vai se embolando e nem percebe que está embolada nessa armadilha. Ela resolve tudo sozinha e nem percebe que está presa na autossuficiência. Por trás disso, essa mulher ela vive com medo de ser julgada, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada. Como ela aprendeu que para ser amada ela precisa fazer, servir, aguentar calada e se abdicar de tudo, ela entendeu que ser amada é isso. Só que o amor verdadeiro, ele não exige esse seu sacrifício absoluto. No vídeo anterior eu falei sobre isso, vou deixar anexado no card aqui, é só você clicar e assistir depois de terminar esse vídeo. O amor verdadeiro, ele realmente começa quando você reconhece os seus limites e decide não ignorar mais os limites e os avisos que o seu corpo e a sua alma estão dando. Então, você tem que começar a entender que você não está sozinha nesse mundo, você não está sozinha nessa casa, você não está sozinha neste trabalho, você não está sozinha nesta comunidade onde você está. Você não nasceu para viver assim, desconectada, sobrecarregada. Você não nasceu para viver desse jeito exausta. Você nasceu para quê? Para viver em comunhão, em comunidade, em graça e em descanso. O próprio Deus, ele criou um dia para o descanso. Lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 11 diz assim: Pois em 6 dias o Senhor Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo o que existe nele. Mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Veja, o próprio Deus instituiu o descanso como um mandamento e não como uma sugestão. Olha, mulher, você tem essa escolha de descansar. Ele mesmo criou o descanso como um presente espiritual, um presente emocional, um presente físico para nós, seres humanos, de modo geral, mas especialmente para nós, mulheres. Descansar é um ato de fé, de soltar o controle e confiar no Deus, confiar no Pai Celestial, no Pai Criador que te sustenta todos os dias, que sustenta você e todas as coisas que há no mundo e no universo. Então, para a mulher que está sobrecarregada, cansada, que sente culpa por sentar e descansar, essa é uma verdade libertadora. Você não foi criada para dar conta de tudo. Você foi criada para descansar naquele que cuida de tudo. E você? Quando é que você vai descansar? Você não precisa passar uma semana toda em exaustão para chegar no final de semana e descansar um dia. Também não precisa pegar um único dia inteirinho para ficar sentada sem fazer nada. Não, mas reservar momentos, principalmente no dia a dia. Reserva um momento, se não dá ao longo do dia, que no final da noite você reserve esse momento para estar conectada consigo mesma, para ouvir a sua alma, porque a sua alma só vai falar com você quando houver silêncio. Não é no barulho do dia a dia que você vai ouvir o que sua alma está cansada. Mas olha, não se surpreenda se Deus também te chamar nesses momentos de caos.
Porque sim, ele pode tudo, inclusive falar contigo nesses momentos de caos. Eu já tive várias experiências onde eu estava num momento caótico e o Espírito Santo sussurrou aqui no meu ouvido. E aí eu parei com aquela reclamação, com aquele ai meu Deus, desesperada e ansiosa para fazer tudo. Mas tenha preferência, tenha a intenção de descansar a sua alma, para que o Pai fale contigo. Então, o passo para a sua cura, dessa exaustão feminina, desse querer mostrar que é forte, uma mulher guerreira, uma mulher super-herói, é compreender a origem desse comportamento. Você não nasceu assim, tentando salvar tudo, tentando salvar todos, querendo dar conta de tudo, sorrindo enquanto tudo desmorona aqui dentro, enquanto o seu corpo vai te dando sinais de que você está ficando doente, mas você o ignora. Quem te ensinou que você precisava ser forte o tempo todo? Quando você aprendeu que chorar é fraqueza? Que ferida é essa que faz você tentar ficar provando o tempo todo que é capaz de fazer as coisas? Esse padrão ele foi construído. E tudo que foi construído tem uma base. Talvez essa base foi dessa menina interior que existe dentro de você. Essa menina que está ali dentro, que está sendo calada desde a sua infância. Ela foi aprendendo que amor vai se conquistando pelo desempenho, que você precisa ser útil para ser amada, que você precisa estar forte para ser aceita, que mostrar fraqueza é sinal de fracasso. Então você cresceu aprendendo a calar essa dor, a sufocar o choro e carregando o mundo nas costas. E hoje você é essa mulher sobrecarregada. E hoje essa mulher sobrecarregada que você se tornou, ela só está repetindo um padrão da qual ela foi ensinada lá atrás. Só que lá atrás, essa criança, ela não tinha autonomia de escolha. Não tinha autonomia de dizer, agora eu não vou lavar essa louça porque eu estou cansada. Porque essa menina lá atrás não entendia que quando o corpo dizia que estava cansado, era sua alma querendo falar com ela. Mas agora, enquanto adulta, nós temos esse entendimento, essa compreensão. E é aí que está a verdade que nos liberta. Não é sobre culpar o passado, mas é sobre compreender, né? Compreender de onde veio essas raízes para deixar de repetir as mesmas coisas. Porque quando você entende de onde veio o comportamento, você começa a fazer diferente. Você começa a interromper esse ciclo de forma mais consciente. Então você não precisa mais viver nesse modo alerta, nesse modo sobrevivência, nesse modo exaustão. O que você viveu até hoje te marcou sim. Vai ficar feridas dessa exaustão. Mas a partir de hoje, você pode começar a se autogovernar, a se dar esse primeiro passo de cura para fazer mais. Não mais coisas, mas fazer mais para a sua alma. É olhar para dentro de você e conseguir perguntar: bom, que parte de mim agora está gritando por cuidado, mas eu estou ignorando? Quando você começa a compreender essa raiz dessa sua super força, forçada, porque ela não é natural, ela é forçada, você abre um espaço interno aqui na sua alma para você criar essa vulnerabilidade sagrada. E esse espaço é aqui que te aproxima de Deus. E não com mais uma autocobrança. Então Deus não quer te ver se arrastando para sobreviver nesse mundo. Ele quer te ver sorrindo, vivendo com mais leveza, com mais fé, com mais propósito. É claro que nós temos muitas lutas nesse mundo. Ele mesmo, na sua palavra, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que ao criarmos esse espaço de vulnerabilidade, sabe, de ouvir a nossa alma, nós teríamos essa leveza para viver. E é no colo do Pai, é no colo dele, que você tem essa oportunidade de baixar as guardas, né? Você não precisa ser forte o tempo todo quando você está no colo dele. Quando você está nesse momento de autocuidado. Não precisa ser a forte, você só precisa ser a filha e deixar que Deus seja o seu pai. Se esse vídeo tocou no seu coração, se você sentiu que esse peso de ser forte o tempo todo falou com você de alguma forma, que você compreendeu de onde vem essa força excessiva que carrega, deixa um comentário aqui dizendo assim: eu não preciso ser forte o tempo todo. E compartilha esse vídeo com outra mulher que você vê que também precisa descansar na graça de Deus. E se você ainda não é inscrita na minha newsletter semanal Cartas Restauradoras, eu te convido para se inscrever gratuitamente
Toda segunda-feira, às 7h07 da manhã, eu envio uma carta restauradora para que você tenha um momento de autoconhecimento ali e tenha biohackings naturais para que você possa se restaurar pouco a pouco, semana a semana. Então, o link vai estar aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Se você gostou desse vídeo, dá um like.